Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tá Tudo Certo. E já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar esse vídeo a impulsionar. E hoje comigo uma terapeuta que é minha terapeuta também, já faz alguns anos que eu faço trabalho com ela. Quando a coisa aperta, quando está muito denso, eu peço um help para Eliane Queiroz. Bem-vinda! Muito obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço, estou aqui no espaço da Eliane, que é um espaço de uma energia incrível de trabalho dela, e ela é uma terapeuta que trabalha com mesas radiestésicas, uma terapeuta energética, vibracional. Terapeuta energética vibracional, terapeuta holística, porque é sempre a visão do todo, então também se encaixa. Especificamente, eu sou uma terapeuta radiestesista, porque eu trabalho com total foco na mesa radiônica, né? Que é um instrumento tanto de radiestesia quanto de radiônica. Já vou pedir para você explicar para o pessoal o que é radiestesia e qual a diferença da radiestesia para a radiônica. Então é assim, a radiestesia, ela é a capacidade de perceber as energias. Todos nós podemos fazer isso, tá bem? Então, nós podemos perceber a nossa própria energia, a energia das outras pessoas, a energia de ambientes, enfim. Com a radiestesia, nós podemos tanto fazer a percepção de energia quanto a correção da energia. E o instrumento que mais se utiliza em radiestesia é o próprio pêndulo. Tá? Então, o pêndulo, ele funciona como uma demonstração da energia que nós estamos percebendo. Então, o pêndulo é a conversa que vai... lógico que porque eu fiz algumas determinações mentais de movimento, você fez um treino, né, de conexão entre você e o pêndulo. Isso, exatamente. Então, se ele virar para um lado é uma resposta, se ele virar para o outro lado é outra resposta. E assim eu posso ir fazendo percepção de todas as energias. E também o tratamento com o próprio pêndulo, porque eu posso pedir para que ele gire e nesse girar do pêndulo eu posso me equilibrar também. Então eu também posso me tratar dessa forma. A radiônica, ela também tem seu processo próprio. Ela diz respeito às energias de forma que podem nos transmutar. O que é energia de forma? Energia de forma. Eu vou fazer aqui o papel do espectador. Energia de forma. Quando eu falo círculo, nós temos a ideia do que é um círculo. Claro. E nós também conseguimos perceber uma energia quando a gente fala círculo. Quando eu falo essa palavra, me vem uma ideia de união, não vem? Sim. Vem uma ideia de algo completo. Isso que eu ia falar, né? De fechado, isso, assim. de algo perfeito, não é assim? Uhum. Então, a forma, ela nos passa uma energia. E quando a gente movimenta essa energia de forma, através de um instrumento de radiestesia, essa energia de forma atua em nós. Entendeu? Então, quando eu começo a trabalhar com radiestesia e radiônica, eu estou ativando energias de forma para que essas energias trabalhem no que eu determinar. Que pode ser em mim, que pode ser em outra pessoa, que pode ser num ambiente, em alguma coisa, enfim. É isso. Então a gente já falou de mesa radiônica falamos de radiestesia e de radiônica. O que é a mesa radiônica, então? A mesa é a junção de tudo isso. São vários gráficos que em conjunto emanam uma energia por si só e quando são movimentados, lógico que através do operador e pelo instrumento de radiestesia, todo esse conjunto de gráficos atua no objeto em tratamento, tá bem? Então, assim, hoje em dia existem muitas mesas. Ai, muitas, né? Nem dá para saber o nome de cada uma da diversidade que nós temos hoje, né? É verdade. Só que assim, toda mesa radiônica, ela vai trabalhar dessa forma, ela vai trazer elementos que, sendo ativados pelo operador, vão atuar na pessoa em tratamento.
Tá bem? Então, assim, a gente pode ter uma mesa radiônica ligada a mestres ascensionados, porque existem essas mesas. Nós podemos ter mesas radiônicas ligadas, por exemplo, ao xamanismo, à fraternidade branca, enfim, aos anjos. Tem, todas essas mesas a extraterrestres, né? Todas essas mesas já existem atualmente. Essa mesa que eu projetei, eu gosto de trabalhar com a energia de forma, como eu te expliquei. Porque a energia de forma, para mim, tem a ver com a minha energia e é uma forma que eu entendo. É uma coisa que fala contigo. Exatamente, fala comigo. Porque assim, se eu fosse colocar, fazer a mesa de uma outra forma, não iria me representar tanto. E quando a gente tem um instrumento que nos representa profundamente, esse instrumento funciona melhor. Então, a energia de forma é algo que realmente tem a ver com a minha energia. Então, quando eu opero essa mesa, ela faz bastante efeito, porque é minha energia. Você fala de forma, tem a ver com forma geométrica? Exatamente. A mesa, ela já é redonda, tá certo? Então, ela tem aqui uma estrela de 6 pontas que representa a harmonia, mas que aqui também é um templo sagrado, onde tudo vai acontecer, tá bem? Existe um relógio radiestésico que toda mesa tem que ter esse relógio, porque é onde se faz as medições, mas aqui também existe o ser humano em forma de uma estrela de 5 pontas, que é para representar um ser humano harmonizado já, e é aqui que eu vou fazer a harmonização. Eu trabalho com as 12 casas astrais, porque eu preciso entender o que está acontecendo com a pessoa. Eu faço a leitura através das 12 casas. E eu dupliquei as casas porque eu preciso saber os aspectos positivos e os aspectos adversos, porque eu preciso trabalhar... É luz e sombra. Exatamente, como todos nós. Sim. Então eu preciso encontrar quais são esses dois aspectos e fazer a harmonia, fazer o equilíbrio. Então tudo acontece aqui nesse relógio, tá? Só que toda essa frequência que está na mesa, ela é um método ascensional. É um caminho. É um caminho, exatamente. Essa mesa representa um caminho, tá bem? Se a gente for subir aqui em energia, na representação da mesa, eu tenho 7 estrelas de 7 pontas, que representam a ascensão. Cada corpo? Pode ser cada corpo, pode ser cada chakra, podem ser mestres ascensionados, podem ser guias espirituais, independente da filosofia da pessoa. Representa os seres que já se elevaram e representa o nosso caminho também de elevação. Tá? E também seres que nos protegem, que estão atuando por nós, tá bem? No centro da mesa, eu coloquei esse gráfico, que são essas 2 esferas. O nome desse gráfico é Vesica Piscis. Na verdade, é a primeira divisão celular, é onde tudo se cria, né? Nesse espaço é onde tudo se cria. Mas eu coloquei um símbolo muito importante aqui, que é o Yoshua, que é a representação de Jesus Cristo. Então, aqui, tudo que se cria é energia crística, tá bem? Tá. Acima de tudo, eu coloco a frequência de Deus num tetagrama, que são 4 letras hebraicas, Yod-He, Vod-He. Então, Deus acima de toda a criação. E ainda acima de tudo, eu coloco um gráfico chamado cubo de Metatron, que representa todas as interligações, todos os universos, né? Tudo isso conectado com essa estrela de 6 pontas para convergir para esse tratamento. E na proteção, os 72 anjos de Deus. O nome dos 72 anjos. O nome dos 72 anjos de Deus. E o fundo são nuvens nas cores da fraternidade branca, que representam também toda a criação no nosso plano. Então, essa mesa é uma mesa de cocriação de um plano divino.
na vida de quem está sendo tratado. Esse é o objetivo do tratamento, né? E qual as maiores dores que as pessoas vêm te procurar? Hoje, quais os maiores problemas? Hoje em dia, o que eu sinto, as pessoas, elas perderam muitas coisas. A maioria das pessoas perderam muitas coisas. E elas estão tendo que lidar com isso. Se elas não perderam pessoas, elas perderam emprego e situações. Então, as pessoas estão nessa frequência da perda, tá? E é difícil se recolocar depois de uma perda, né? Então, as perdas geram consequências, às vezes depressão, às vezes ansiedade, às vezes muita irritação. Então, se não é irritação da própria pessoa, é irritação dos familiares. As pessoas têm chegado com uma sensação de estar à flor da pele. Um ponto para explodir, né? Exatamente. Deixa eu limpar antes que a coisa azede. As pessoas estão chegando numa situação limite mesmo, que elas já estão suportando essa situação há um tempo e elas não aguentam mais. Então pode ser num trabalho onde está muito difícil, onde o mundo corporativo mudou demais e a pessoa está com muita dificuldade de se adequar. Também o trabalho online, as pessoas têm necessidade muitas vezes de estar com outras pessoas. O ambiente online tem um momento que também te deixa isolado, oprimido. E tem uma coisa do online que eu percebo também, que assim, quando você vai numa empresa trabalhar, você acorda de manhã, toma o seu banho, passa o seu perfume, passa o seu batom, vai interagir com pessoas, né? Desde o transporte, vida. Aí no online, às vezes a pessoa nem aparece. E aí você trabalhar de pijama, do jeito que tá, se é mulher em casa, pra gente que é mulher é mais difícil, porque você já deixa o feijão de molho, põe a roupa pra passar a volta, né? Sabe que quando no começo da pandemia, que a gente realmente, né, todo mundo teve que ficar online, eu fazia de uma forma para não entrar nessa frequência. Então, muitas vezes, até perfume eu passava sozinha. Sim, porque para manter o perfume manter a sanidade, o batom manter a sanidade. Perfume, eu falei, não, eu vou me arrumar igual, porque eu tenho que manter isso, né? Porque senão você entra realmente numa frequência muito diferente. Você vai se fechando e começa a ter medos. Sim. Medos. Começa a paralisar, né? As coisas começam a paralisar. Você percebe diferença? Porque quanto tempo você já trabalha com isso? Acho que 20 anos. Então, né, é coerente. Você percebe um tempo antes e um tempo depois da pandemia na dinâmica das pessoas? Totalmente. Eu percebo demais. As pessoas mudaram muito depois da pandemia. Eu percebo isso na vida. Como se tivesse coisas que eu tivesse que aprender de novo, que eu já não reconheço esse status quo. Então, logo no começo do meu trabalho, então se falava muito num momento de transição, de que nós já estávamos em transição, mas na verdade as coisas pareciam mesmo que estavam caminhando, mas a gente não sentia essa transição tão intensamente. Agora eu sinto essa transição em todos os momentos. E está sendo difícil, não é uma transição fácil. Não é suave. Todo mundo vai ficar melhor, as pessoas... Não. Existe muita agressividade, existe muita irritabilidade, essa falta de paz, né? E que também se apresenta no ambiente de trabalho, mas também se apresenta em casa. Então, assim, o que eu percebo bastante é o convívio familiar, né? Essa questão de nós cuidarmos dos idosos também é bem grande, é bem intensa atualmente. Muito, porque graças a Deus a gente tem durado mais. Exatamente. Né? Isso é uma conquista. Envelhecer não é para todo mundo, é para quem conquistou
conseguir envelhecer. Isso. Mas é uma outra realidade para a sociedade, né? É uma outra realidade para a sociedade, porque essas pessoas, elas precisam que os familiares estejam presentes, né? Então, assim, nós estamos tendo todos esses desafios. Sim. Alguns casos, como a pandemia fez com que as pessoas tivessem uma convivência mais próxima, tiveram casos de separações, sim, muitas, né? Porque como se tivesse colocado uma lupa nos relacionamentos. Porque não tiraram as distrações, né? A partir do momento onde todo mundo teve que conviver no meio ambiente, não tinha como, nossa, eu tô estressada, eu vou sair depois. Não, nós vamos ter que olhar para isso. Então eu percebo muito esse movimento pós-pandemia, onde a gente precisa se adequar a esse novo momento, e as pessoas vêm muito buscando essa harmonização interna para conseguir interagir. Percebo entender, muito né? isso. Entender para... Sim, mas cada pessoa com uma questão. Então tem a questão dos filhos também. Muitos pais vêm até mim para que eu cuide dos filhos, porque os filhos também estão passando por muitos desafios, seja na escola, seja quando estão mais crescidos, seja num primeiro emprego, seja na própria convivência, como que o filho interage, porque nós estamos na era das telas, né? Então, como que o filho interage em família, a preocupação se o filho está bem, se está bem mentalmente e emocionalmente. Coisa que há um tempo atrás era automático, né? Agora está bem mexido mesmo. Então está bem mexido. Basicamente isso, sabe? As pessoas tentando se recolocar na vida. É isso que eu sinto. E isso em todos os aspectos. Em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Profissional, estudo, trabalho, convivência social, em família, em todos os aspectos. Saúde, né? Sempre, porque as doenças, elas são psicossomáticas, sim, né? Então, nós acabamos, o nosso corpo, quando adoece, ele mostra pra gente onde a gente tem que atuar. Então, e tudo isso a gente consegue trabalhar na transmutação energética. Isso que eu ia te perguntar. O que as pessoas relatam, depois eu falo meu. O que as pessoas relatam de resultado depois de passar na consulta? Olha, é surpreendente, ainda é surpreendente e é muito positivo, porque as pessoas relatam mesmo que a transmutação aconteceu, que o benefício aconteceu. Eu nunca determino como vai acontecer, porque não cabe a mim o como, né? Mas eu faço a liberação daquela energia que estava limitando a pessoa, tá? Vamos lá, o que é uma energia que limita? Eu posso estar vivendo todo esse quadro que a gente pintou aqui, eu posso estar passando por tudo isso, tá certo? Não necessariamente eu preciso cuidar de todas as áreas da vida, uma a uma, indo liberando todas elas, se eu achar uma energia que esteja atuando em todas essas áreas e desequilibrando todas essas áreas. Por exemplo, se a pessoa, na verdade, o que está fazendo com que ela se desequilibre seja uma energia, por exemplo, de traição. E traição aqui, eu não estou falando do clássico de uma pessoa ficou com a outra, não. Eu estou falando traição do combinado. Sim. Sabe? Eu combinei viver dessa forma. Eu posso ter combinado até comigo mesmo. Né? É traição do combinado. A coisa não saiu do jeito que eu queria ou que eu imaginava. Então eu guardo em mim uma energia de traição. E essa energia de traição, ela vai se manifestar em todas as áreas da minha vida. É uma mágoa, né? Ficou uma mácula no lugar. Exatamente, uma ferida aberta. Então, se eu pego essa energia e eu pego o percentual dela e faço a transmutação energética, o benefício vai se manifestar em todas as áreas da vida. Simplesmente, na vida da pessoa, as coisas vão começar a se abrir.
É um ponto nevrálgico, como se fosse o nó. É. Aí você desatou aquele nó, começa a roda a girar novamente. Isso. A mente vai clarear. A mente clareando, a pessoa consegue enxergar as possibilidades, as oportunidades. Ela consegue arrumar bagunças. Nossa, isso é tão sério, né? Às vezes a gente tá tão travado que você não consegue arrumar a gaveta. Você abre, olha, fala, ai, já cansei. Fecha, depois eu faço. Isso. Eu costumo falar que a minha cabeça não funciona na bagunça. Eu preciso ter as coisas arrumadas, porque para mim, o que está arrumado significa uma mente clara. Sim. Porque eu consigo ver os instrumentos, eu consigo ver as possibilidades e gerar oportunidades. E isso é em tudo. É em tudo, é em tudo. É em tudo. Então, se eu limpo a energia que estava ali, travando tudo, e abro essa possibilidade de mente clara em todas as áreas da vida, tudo vai fluir. Eu posso, no trabalho, eu posso ter essa visão clara e ter as melhores atitudes para uma coisa favorável para mim. Faço isso, posso ter vontade de voltar a estudar, né? Porque o estudo é o veículo de um trabalho melhor, Sim. né? Então eu posso ter vontade de voltar a estudar. No corpo físico, eu posso ter vontade de me alimentar melhor, de fazer praticar exercício, uma atividade, de dormir melhor. Exatamente, a gente precisa disso. É o mínimo que a gente faz pelo nosso corpo. É dormir, comer, tomar água e se exercitar. E assim, toda cura, ela é uma via de mão dupla. Então, não adianta só eu cuidar do espírito e achar que cuidando do meu espírito, tudo vai se resolver. Eu preciso fazer a cura nas duas vias. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico, que é um presente para mim. E é o veículo que você tem até sair dessa. E é o veículo que a gente tem até sair dessa, exatamente. Então, eu preciso ter esse olhar para o meu corpo físico. E eu vou subindo nos chakras. Eu preciso ter um olhar para o meu emocional. Eu preciso ter um olhar para o meu mental. E eu preciso ter o olhar para o meu espiritual. Sim. Eu preciso me cuidar de uma forma inteira, eu preciso me cuidar de uma forma completa. Para quê? Para que essa via de mão dupla ela esteja sempre ativada. Para que a minha espiritualidade me ajude a cuidar do meu corpo e meu corpo me ajude a cuidar da minha espiritualidade, indo de um ponto ao outro, né? Passando, lógico, pelo mental e pelo emocional. Interessante isso, né? Um aspecto dá suporte para o outro. Exatamente, um dá suporte para o outro. E aí sim, eu consigo viver uma vida melhor em família, desenvolver os meus projetos, ler um livro. Quantas pessoas falam que adorariam ler seus livros e não estão conseguindo? Mas você sabe, eu vou te falar. Teve uma época, eu passei tipo um ano aí com a mente tão acelerada que eu não conseguia mais ler. E eu sempre gostei muito de ler. E há cerca de uns 4, 5 meses atrás, eu comecei, agora eu já estou engatando de novo. Isso. Mas eu passava nas linhas e não tinha apreensão, porque estava tão rápido. Isso é pelo excesso de informação. Isso. Nós que gostamos de leitura, se a gente não está conseguindo ler, é porque a gente está com o nosso corpo mental, ele está sobrecarregado. O HD está cheio. Exatamente. E a gente então tem que se libertar dessas informações que não fazem sentido para a gente e selecionar as informações que a gente quer e reabastecer. É isso. Mas foi incrível, porque assim, eu levei um susto, porque um hábito que para mim era tão comum, né? Nossa, mas como que eu tô passando o olho e não tô lendo de verdade? E aí eu fui forçando e a coisa foi indo. Determinação. Determinação é uma energia que faz a roda girar. A gente precisa para tudo. E você falou isso, me veio uma ideia. Diga. Na maioria das vezes você se utiliza a mesa para a gente consertar, né? Consertar coisas que estão desalinhadas, alinhar coisas que estão desalinhadas. Mas a gente pode fazer downloads de expertises que a gente não tinha. Então, esse é muito. Quando chega nesse ponto do tratamento, eu acho muito legal.
eu sempre tenho que começar pela transmutação, Pela limpeza, gerando uma né? limpeza energética, exatamente, porque se eu vou colocar energias boas, é claro que eu sempre coloco energias boas, mas eu coloco energias curativas. O que é colocar energias curativas? Se eu estou limpando, por exemplo, vamos voltar naquele exemplo da traição, limpei a traição, tá bem? Na transmutação, é uma energia superior à limpeza. Uhum. Trans, que já é Sim. um prefixo de além de, e muta ação. Então, é além da ação da mudança, né? Transmutar é isso. Então, eu vou transformar uma energia numa outra energia. Então, todas as vezes que eu limpo, por exemplo, medo, perda, traição, eu estou empoderando a pessoa. Sim. Né? Porque a pessoa ela se sente adonada de si mesma. Conexão direta com a fonte, conexão direta com Deus, vibrando nessa energia, tá bem? Então a pessoa já está sendo cuidada no sentido de obter coisas boas, mas quando a gente passa desse processo, dessa limpeza que é necessária, dessas energias adversas, a gente chega nesse momento de trabalhar para agregar energias positivas, tá bem? Então, assim, eu quero trabalhar, quero melhorar o meu amor, a minha sabedoria, o meu poder, que são as energias da chamatrina. Então, eu posso começar por aí. Então, eu posso querer que o amor que eu manifesto seja ainda melhor. Claro. Então, eu posso encontrar quantos por cento eu posso melhorar a frequência do amor em mim. Nossa, isso é incrível, né? E pendular nesse sentido. Então, eu vou me transformar numa pessoa melhor, tanto para mim quanto para o mundo. Eu posso trabalhar a energia da sabedoria. O quanto que eu posso melhorar a energia da sabedoria. E melhorar a energia da sabedoria, do amor e do poder é fazer bom uso dessas energias. Porque assim, no meu entender, a gente está aqui passando por algumas experiências que a gente chama de experiências kármicas, porque em algum momento, ou em vários, a gente não entendeu a energia do amor, da sabedoria e do poder, que são as energias essenciais das quais a gente é feito. É que tem algumas camadas, né? Sim. Eu acho que isso tem algumas camadas de profundidade, né? Tem, claro que sim. A gente, com a nossa mente, a gente precisa de uma expansão de consciência para a gente conseguir entender essas camadas. Então, a gente vai acessando. Então, quando eu falo, por exemplo, de um amor universal, a gente entende isso como uma expressão, mas a gente ainda não sabe o que é realmente um amor universal, né? Quando eu falo poder divino, a gente entende também como uma expressão. Mas o que é realmente um poder divino, né? Se a gente, quando tem um poder, a gente tem tanto medo de usá-lo porque a gente já usou de forma equivocada. Já deu ruim em algum momento. Já deu ruim, exatamente. A mesma coisa com a sabedoria e com o amor. A gente muitas vezes tem medo de usar a nossa sabedoria porque a gente já usou de uma forma equivocada. A gente tem medo de amar porque a gente já amou de forma equivocada. Então, se a gente consegue melhorar essas energias, a gente vai melhorar como um todo. Sim. E nós nos tornando pessoas melhores, as nossas atitudes serão atitudes melhores. Eu tenho um entendimento para mim que quando eu me trabalho e quando eu melhoro o mundo. Exatamente. Né? Por reverberação, eu contribuo, com a minha melhora eu contribuo com o todo. E aí, quando a gente está vibrando assim, pensa que a gente consegue realmente construir um mundo melhor. Pode ser um mundo ainda pequeno. O que é o tamanho? Exatamente. No nível quântico, o que é o tamanho? Exatamente, né? Podemos ser chamadas até de utópicas, mas eu acredito mesmo nisso, que eu posso construir um mundo melhor. Sabe aquela história?
Parece da carochinha, mas eu acredito que ela é verdade. Tipo, você salva um passarinho. Fala, nossa, um passarinho, existem sei lá quantos passarinhos. Mas aquele que você salvou foi uma vida inteira dele. E assim, a energia que gera quando você pratica esse ato, para mim, ela é enorme. Eu acredito que ela transborda e que o universo reconhece, sabe? Então, cada atitude boa que a gente tem reverbera de uma forma que a gente não imagina. Não tem noção, né? E para mim, quando a gente faz isso e faz realmente de coração, é como se houvesse uma explosão, sabe? E aquela energia ela fica reverberando. Eu acredito mesmo nisso. Ai, e conta um pouco, eu não sei a tua história. Você sempre foi terapeuta? Eu sou advogada. Você não deixa de estar trabalhando em prol de uma justiça super elevada. Então, porque assim, muitas vezes quando eu atendo as pessoas e acaba sendo um assunto jurídico, eu gosto bastante, Sim. sabe? Porque eu fiz direito por gosto, né? Só que quando eu comecei a perceber o que eu podia fazer com essa parte toda energética e espiritual, ela foi crescendo de uma forma muito intensa, pegando toda a minha vida. E não teve, assim, eu não tive o que fazer. É que o modo de vida, né? Por um acaso aqui tem um aspecto do seu modo de vida, exatamente, mas isso acaba sendo o seu mundo, né? Exatamente. Essa parte de lidar com energia, de enxergar tudo como energia e de ter um trabalho também nesse sentido, tomou conta de toda a minha vida. Então, eu já não conseguia mais viver da forma que eu vivia antes. Não, foi impossível. Exatamente. Eu falo que depois que a gente vê, não dá para desver. Exatamente. Foi impossível. Então, assim, teve um momento em que eu fazia as duas atividades concomitantemente, né? Então eu tinha o meu escritório, eu continuava com o escritório, porque também claro, não dá para você... Não é assim, nossa, proverá, né? Você tem que fazer, né? Então por um período eu tinha um escritório, mas eu já tinha o consultório também. Até que teve um momento que não era mais possível. E eu queria estar no consultório, porque eu via o resultado nas pessoas, né? Na hora. É incrível, né? A pessoa chega de uma forma e ela vai se transformando na tua frente. E ela sai acreditando nela, acreditando na vida e que vai dar certo. E quando essa pessoa te responde de uma forma positiva, que realmente deu certo, que ela está sentindo mudanças e que ela quer mais, ela quer ir mais fundo, ela quer fazer outras transmutações, é muito legal. Eu sou testemunha, assim, de algumas vezes que eu vim com a Eliane com algumas intensidades que eu não estava conseguindo lidar sozinha. Que eu algumas coisas eu já até tinha compreendido o bem que aquilo fez na minha vida, mas tudo bem, e aí eu faço o que com o que eu estou sentindo? Com essa vontade de matar e não poder matar. E aí a transmutação foi muito legal. E o interessante é que fora a mudança do teu aspecto, muda fora também. Algumas coisas vão sendo trazidas para você que as circunstâncias mudam. É muito interessante, porque quando a gente fala que a gente constrói o nosso universo, a gente não tem a noção exata do que a gente fala. A gente fala, não. Como assim eu construo meu universo? Não tenho toda essa capacidade, mas a gente tem sim. A gente chama para nossa frequência, para o nosso campo, para nossa frequência energética, algo que se encaixa no nosso estado. Então, quando eu mudo o meu estado, outras energias se agregam ao meu campo. E isso pode ser automático. Eu mudei o meu estado, o meu universo muda também. É como se a gente passasse de uma realidade para outra. Né? Como se tivesse várias realidades possíveis. Aí você transmutou, você já não vive mais naquela, você já está na próxima. Exatamente.
tudo muda. Você fala, nossa. É assim que é. Mas tem a disposição. Claro. Não adianta eu vir com todo o meu saquinho de lixo assim e falar, Eliane, resolve meu lixo. Você vai falar, não, Sibeli, eu dou um outro saquinho, te ajudo a separar, mas você vai ter que pôr a mão na massa. Exatamente. Sempre a pessoa tem que fazer a parte dela. É compromisso, é comprometimento. Então, quando a pessoa ela quer e ela aproveita a transmutação, nossa, o resultado é maravilhoso. E é mesmo. É maravilhoso, porque a pessoa, ela sabe que tem a parte dela. Eu sempre costumo falar que a gente pode viver a nossa vida chamando o nosso sócio para viver a vida com a gente, que é Deus. Uhum. Então, eu posso dividir a minha vida com Deus, que Ele fica com a parte do impossível e eu faço a minha parte, mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte a minha parte é a parte da execução. Ele está lá cuidando de mim, cuidando dos milagres na minha vida. E eu estou fazendo aqui. Né? E quando a gente tem essa noção e de que tudo vai dar certo, é a energia de acreditar em si mesmo, em Deus e na vida. A gente consegue caminhar. E isso dá muita força quando a gente tem isso como uma lei divina, né, a ser realmente executada. É uma fé. É uma fé. Não é porque fé é acreditar, é uma fé. É uma fé. E fé é força. Fé é força. Falando em força, algumas vezes as pessoas chegam tendo ataques externos. Sim, bastante vezes. E aí, como que é isso para você? Então, isso é muito normal. Sim. É muito comum. Porque quando a gente está numa frequência baixa, o mais comum é que energias adversas se agreguem a nós. E essas energias adversas podem ser, sim, obsessores, outros seres, mas que também estão numa frequência pesada. Então a pessoa ela chega muito mal. Em apometria, a gente aprende que existem ainda chips, implantes elementais deturpados, seres artificiais, realidades paralelas, ou seja, é um infinito de energias adversas. Todo mundo pode pegar? Todo mundo. Todo mundo. E aí, assim, você chega quando você está nesse ponto, nada funciona para você. É necessária uma limpeza profunda mesmo, no sentido de desobsessão, no sentido de encaminhamento de seres, de retirada dessas energias, de cirurgias energéticas para retirada dessas energias, de limpeza dos ambientes onde as pessoas estão, e tudo isso dá para fazer na mesa. Porque eu associo a radiestesia, a radiônica com a apometria, com o reiki, então eu consigo fazer tudo isso na mesa. Aqui é a lei da feira, pois a mão tem que comprar. Falou de apometria, explica pra gente o que é apometria, que técnica que é diferente da mesa, o que é uma apometria? Então, a apometria é uma técnica para limpeza profunda dos corpos, dos chakras, e de toda a espiritualidade da pessoa. É uma técnica que foi desenvolvida por um médico no Sul chamado Dr. Lacerda. É brasileira? Apometria brasileira? E ele cuidava de algumas pessoas no hospital, pessoas com problemas mentais que ele acreditava serem espirituais, porque ele era um médico espírita. E ele estudava muito e percebia e colocava em prática algumas das coisas que ele estudava, e ele percebia que as pessoas, quando estavam num estado de relaxamento, um estado alfa, elas absorviam muito melhor o tratamento, o que elas tinham que fazer, até mesmo a medicação. E teve um momento em que ele fez um curso de hipnometria, que são comandos mentais numa pessoa num estado alfa,
E ele percebeu então que ele conseguia muitos resultados, dando um comando, por exemplo, relaxe, 1, 2, 3. Ele percebia que a pessoa ia para esse relaxamento. Ele era casado e a esposa dele era uma médium também bastante ostensiva, e ele começou a cuidar dela com essa técnica. E nisso ele desenvolveu toda a técnica de apometria, de limpeza profunda espiritual energética. É limpeza profunda espiritual e energética do ser por inteiro. É isso. A apometria, a minha visão de apometria é como se ela fosse uma desobsessão técnica. Exatamente, é isso mesmo. Tecnológica. Exatamente. Então, antes o que tinha o médium, não sei o que lá, agora com técnicas, com os cursos, exatamente, né? É uma desobsessão profunda. Você pode ir para vidas passadas, você pode se projetar em vidas futuras, você conversa com obsessores, você encaminha o obsessor, você até mesmo pode cuidar do obsessor, se ele permitir, claro, tá certo? Você pode fazer cirurgias energéticas na pessoa, reconstituir corpos. Dá para fazer muita coisa. Como que uma pessoa perde um corpo? A pessoa... O físico é fácil da gente entender como você perde por decomposição, mas esses corpos energéticos, como que uma pessoa... Então, a pessoa pode chegar num nível, por exemplo, de ovoide, porque ela, no fundo, esse ser, ele negou a criação, ele negou Deus de uma forma muito intensa, de uma forma muito... se negou também, sim, né? De uma forma muito profunda. Então, esse ser pode ir perdendo corpos, ficando com o corpo mental e um corpo mental adoecido. E aí... que é chamado de ovoide. Aí esse ser, ele precisa de um tratamento intenso, específico, né? Deve ser complicado, né? Porque olha a diversidade de corpos e a complexidade, né? Você criar isso a partir de um núcleo doente deve ser bem complicado, né? Existem... a espiritualidade, ela é imensa, né? A gente pensa que aqui que é o todo e que a espiritualidade... É só uma partezinha. É só uma coisinha, um lugar para onde a gente vai. Não, é o contrário. A espiritualidade é que tem todo o conhecimento e todo o infinito, e aqui a gente está como se estivesse numa bolha em câmera lenta, né? Então, esses seres, quando eles aceitam serem tratados, eles são enviados para tratamentos específicos, que a gente não necessariamente precisa saber, ou até mesmo determinar um encaminhamento, porque existe uma sabedoria muito maior do que a nossa consciência atual, né? A gente precisa, sim, determinar, ajudar com a determinação de que esses seres sejam tratados, porque já existe tratamento para esses seres. Tem que ter, na espiritualidade. Né? Porque nada tem fim. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aquilo tem que virar alguma coisa. Exatamente. É isso. Então, sim, existe tratamento para esses seres. Ainda bem, né? Mas a gente não pode largar até perder tudo, né? Então. Mas eu acho que algumas dores e alguns momentos parece que é uma coisa tão longe da gente e às vezes não é. Então, essa coisa que você falou, às vezes a gente precisa chegar lá no fundo do poço. Isso é uma crença. Muitas vezes, né, a gente ainda precisa passar por isso para poder dar um salto, né? Puxa, mas imagina se a gente conseguisse libertar dessa crença e eu começar a dar o salto a partir de agora. Ao invés de eu ficar só olhando lá para o que deu errado e sofrendo e chorando, né, acreditando na dor e no sofrimento, se eu nesse momento falo, ei, isso é uma crença limitante, eu posso deixar de olhar para cá, para tudo que deu errado, porque eu já sei, e eu sigo adiante. Eu vou construir uma nova possibilidade para mim, eu vou construir uma nova vida para mim. É nisso. E se você determinar o fim? Para ter um novo... Não, o fim. Isso, para ter um novo começo. Não precisa deteriorar até ficar no quase nada, né? Eu não preciso chegar nesse ponto. Vai chegar um momento que a gente vai entender que a gente não precisa passar pela dor e pelo sofrimento
para poder expandir, entrar na frequência do bem, entrar na frequência do bom. Isso é uma opção, as boas escolhas. Como é que a gente faz boas escolhas? Sendo boas pessoas. Como que a gente se torna uma boa pessoa? Trabalhando na gente mesmo. A gente precisa se lapidar. E no fundo, a gente sabe o que é bom. Todo mundo sabe. Sabe quando a gente faz uma boa atitude, por exemplo, de salvar um passarinho? A alegria que a gente sente, a gente sente. Uhum. O coração fica enorme, não fica? Sim. Às vezes com uma atitude pequenininha, mas a gente transborda. A gente sabe o que é bom. A gente reconhece. Quando alguém nos olha com carinho, quando a gente recebe um carinho, quando a gente dá um carinho, a gente sabe o que é bom. Ao contrário também. Então a gente pode... Dá um peso, né? O contrário, ele dá um peso. Mas, pisei na bola, podia ter feito diferente. Exatamente. Foi desnecessário. Fiquei nervosa, você já começa a entender. Fiquei nervosa, falei coisa que eu não precisava ter falado. Ok. É de agora em diante. A gente pode pensar dessa forma. E assim, às vezes a gente já fez esse compromisso com a gente mesmo. Poxa, eu não vou mais fazer isso. Já percebi que isso me prejudica a mim e as pessoas que estão comigo. Então, eu não vou mais fazer dessa forma. Aí você vai lá, fez. Aí você fala, pô, não vou também mais ligar para isso. Não! Se a gente fez, a gente tem que recomeçar. Esse é o grande segredo de vencer, da nossa própria vitória, é não desistir. Você caiu, caiu. Levanta e continua no teu propósito. Isso faz toda a diferença, porque a gente vai acumulando o bem que a gente é. Todo o bem que a gente é e todo o bem que a gente faz, então nesse canal de energia, ele sobe em energia de luz. Chega num ponto, num chakra superior e volta para a gente mesmo. Então, todos nós vamos nos tornando no bem acumulado que nós somos. Isso não é lindo? Nossa, é muito bonito isso. Muito bonita essa forma de colocar. Fala de novo. Eu adoro frase, aforismos. Nós nos tornamos. Nós nos tornamos o bem que nós praticamos. Esse bem que a gente é e que a gente pratica, ele sobe em luz pelo nosso canal de luz. E ele chega a um chakra superior e ele retorna a nós mesmos. Então, nós somos o bem que nós fazemos. Cada vez mais. É viciante, né? Então, porque você começa a querer realmente praticar só o bem. Sim, e você pode sim, como repetindo. Nossa, mas Eliane, você é muito utópica. Não sou. Você pode ir lá, tropeçou, fez uma coisa nada a ver. Reconhece e continua no teu propósito. Dá certo. E isso lembra muito dieta alimentar. Né? Assim, não, eu fiz a semana inteira, comi bonitinho, cheguei no sábado, comi um sorvete. Então, já que estraguei a dieta, agora só... Não, gente, no dia, né, comeu o sorvete, ok. No dia seguinte, começa a dieta de novo. Exatamente. Senão, você nunca vai pra frente. Pensa, é tão fácil, porque é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo hábito. E hábito leva um tempo para você estabelecer ele na sua vida. É tudo a mesma coisa. E a gente pode fazer isso. E hoje em dia, a gente tem ferramentas, a gente tem acesso a essas ferramentas palpáveis para nos ajudar. Porque aquilo que você falou, que eu peguei, falei, é isso aí. É no que a gente não está conseguindo fazer sozinho. Porque tem momentos, e assim, o importante de falar também, não é porque você atingiu uma etapa legal que é só para cima. Às vezes... Devia ser, só que não. Não. É como se a gente tem camadas. Então, assim, você vive um período
muito bem, você fala, nossa, eu já consegui entender um monte de coisa, eu estou super bem. Daqui a pouco vem um desafio, você fala, caramba! Como eu não consegui? Porque que eu nem percebi? E a gente, como terapeuta, é pegadinha do malandro isso. Exatamente. Porque às vezes vem coisa e você fala, nossa, mas como que eu não dei conta disso? Porque às vezes você também precisa de ajuda. Exatamente. É nesse momento que você fala, nossa, eu não estou entendendo nada. Isso. Fica nevoado mesmo, você não consegue ter clareza daquilo. Isso. Porque acho que eu chamo isso de mudança de camada. A gente entrou numa outra camada e ela tá super nebulosa e eu não estou conseguindo dar um passo sozinha. E eu tenho que reconhecer isso e pedir ajuda. Tem que ser, porque senão você fica comendo grama desnecessário por muito tempo. E quando a gente já tem, graças a Deus, a gente tem hoje instrumentos que a gente consegue se ajudar, né? Fala, olha, me ajuda desse jeito, você tem esse instrumento, vamos trocar, me ajuda. Eu uso muito troca com as amigas, porque é isso. Às vezes você precisa de um olhar de fora. Exatamente. Até para falar assim, não seja tão louca, não é tudo isso que está acontecendo com você. Né? Sai da cabeça, vai fazer outra. E às vezes não, vem que eu vou te dar a mão, que você enfiou o pé, tá difícil de sair sozinha. E eu costumo falar também assim, de mãos dadas ninguém cai. A gente pode até balançar, mas se a gente tiver de mãos dadas, uma ajuda a outra. Um ajuda o outro. Né? Um ajuda o outro, e é isso. Por quê? Porque a gente sabe que tem essas camadas, que tem essas fases, que a gente vai ter desafios, que vai ter um momento que a gente vai precisar de ajuda. E hoje em dia a gente tem. Imagina um tempo atrás que a gente não tinha. Nossa, no máximo ia na benzedeira, que já dava uma ajuda muito grande. Tem a Cris Menberg, que é benzedeira, é maravilhosa. Maravilhosa, então. Sempre teve, era restrito. E hoje em dia a gente está vivendo esse momento, né, de ter mais, de todo mundo ter mais acesso às terapias vibracionais, a cuidar da energia. Você conversa até mesmo no mundo corporativo hoje e as pessoas já têm essa visão que precisam cuidar da energia. Sim, você vê a constelação familiar, que ela é combatida em alguns, não vamos entrar no mérito, mas a área jurídica algumas pessoas usam essa ferramenta com ótimos resultados. Exatamente. Porque você limpa a encrenca que ninguém tá vendo, aí as coisas conseguem andar, né? Uma é a percepção do campo. Isso. E a outra é o olhar do observador de quem está em tratamento, né? É muito interessante. Muito interessante. Isso já faz muita mudança. Muita. Eu acho que essa é a grande chave. Eu percebo assim, Eliane, a gente juntar as coisas. Que nem fala, ai, não, em vez de ir no médico. Não é em vez de ir no médico, é ir no médico. E também. Eu acho que esse é o segredo. A gente não precisa abrir mão. Eu sou acupuntora, é uma técnica de 5.000 anos. Sim. E lá na China a gente tem medicina avançada. Então se cercasse tudo de modo absoluto, não teria entrado a medicina moderna. Sim. Né? A química moderna, porque a gente tem a fito antiga. Fito antiga é maravilhosa, a química moderna também tem seus benefícios. Exatamente. Eu também. Eu também. Eu também. É isso que faz com que a gente tenha equilíbrio de todos os corpos. Eu acho, a minha percepção, é que eu tenho uma percepção que isso é meio videogame. Né? Sim. E eu tenho percebido que as arminhas, elas estão vindo mais modernas, entendeu? Então, coisas que funcionavam lá atrás, sozinhas hoje já não tem mais o mesmo resultado. Eu entendo o que você está falando, porque realmente a gente precisa entrar nessa frequência de evoluir. Isso. E também a forma de trabalho e as técnicas. Então, quanto mais a gente associar conhecimento, melhor. Como eu te falei aqui na mesa, eu tenho necessidade de trabalhar com radiestesia, radiônica, apometria, reiki, terapia de vida passada, até mesmo todos os conceitos da constelação, com a astrologia, tá tudo junto aqui.
Eu preciso de todas essas frequências para cuidar da pessoa. E conta, como você desenvolveu? Porque essa mesa aqui foi desenvolvida pela Eliane. A partir do quê? Da sua necessidade? Da minha necessidade. Da sua necessidade. Você foi trabalhando com as outras mesas e foi meio que selecionando o que você mais usava? Então, eu trabalhava com outras mesas que já existiam, mas eu já tinha a minha forma de trabalhar. Mesmo dentro das mesas? Exatamente. Mesmo utilizando outras mesas, eu tinha a minha forma de trabalhar. Então, o que eu fiz foi materializar o que eu já via, mesmo utilizando outra mesa, entendeu? Então, eu já pegava essa frequência do todo, eu já precisava dessa energia do todo para cuidar da pessoa. Tá. Então, independente do que tivesse na mesa, os símbolos e os desenhos que estivessem na mesa, eu já trabalhava da forma que eu trabalho, entendeu? Então, para mim, foi assim, eu demorei um tempo para fazer a minha própria mesa, porque, enfim, sei lá por quê, nem sei te dizer. Você conseguia trabalhar com a outra, eu vou parar para resolver isso. Exatamente, era bem isso. Só que teve um momento que ficou muito necessário, né, eu desenvolver a minha própria mesa. E aí o momento chegou e aí foi isso que aconteceu. E você dá curso? Essa mesa é só para você ou você forma operadores? Por enquanto, essa mesa é só para mim. Tá. Por quê? Porque para a pessoa atuar nessa mesa, eu preciso primeiro dar para essa pessoa conhecimento de radiestesia radiônica. Sim, tem que ir pro basiquinho, né? Exatamente. Então, eu preciso passar esses conhecimentos para a pessoa, para que ela entenda esse universo aqui, porque isso aqui é um universo, né? E para que ela consiga atuar aqui e que essa mesa não se transforme numa mandala, apenas numa mandala, mas porque eu chamo de mandala porque uma mandala ela emite energia, sim, né? Sim. E essa mesa ela está emitindo energia a todo momento, mas eu posso fazer um uso maior. Como eu posso fazer um uso maior de uma mandala também? Claro. Eu posso fazer com que essa mandala tenha vida, né? E é isso. Então eu posso acordar esses desenhos, entendeu? Eles como se eles estivessem aqui dormindo, e dormindo eles já geram efeito. Imagina quando eles estão acordados. Quando está ativado, Exatamente, né? Então é isso. Então, para que a pessoa atue, então eu tô criando esse curso, né? De dar o conhecimento de radiestesia, de radiônica. O básico para depois entrar na mesa. Para depois entrar na mesa. E assim, a pessoa vai falar, mas ele precisa ter os cursos que você fez, como a apometria, a terapia de vida passada? Não necessariamente. Você vai colocar na mesa o que e quem você é. Eu com entendi. todo o teu conhecimento. Então, você traz todo um conhecimento. Você vai projetar o teu conhecimento na tua mesa. Você não precisa fazer os cursos que eu fiz. Você vai usar o que você sabe, da forma que você sabe. Entendeu? Esse é o grande segredo da mesa, é ser você. A mesa, porque é o teu poder, né? A mesa expande quem você é. Ela tem esse poder de expandir quem você é e de conseguir fazer o tratamento na pessoa com todo o teu ser. É isso que a mesa faz. Ai, que lindo. E para quando vai? Não, já quero divulgar para o pessoal. Mas aí eu aviso. Então tá bom. Data. Isso, a hora que ela tiver, ela divide com a gente no canal. Certeza. E aí eu divido com todo mundo. Com certeza. Eliane, muito obrigada. Eu que te agradeço. Ai, que maravilha. Obrigada por me receber, obrigada por tanta informação. Tem hora que você fica até hipnotizada com tanta informação aqui. Que delícia. Fico feliz demais em poder passar. Que bom. Gente, muito obrigada pela audiência. Boa semana a todos e até a próxima. Até a próxima.